Olha, gente, toda honra e glória seja dada a Jesus. Sim, chegamos ao penúltimo dia do quarto de guerra. E eu não me canso de dizer e não vou me cansar de declarar que de hoje para amanhã, esses 12 dias, já teve gente vivenciando milagre. De hoje para amanhã haverá pessoas tomando posse do milagre. Vai ter pessoas tomando posse da bênção no último dia, no último elo de oração. E hoje nós vamos orar declarando que você que está aí venha quebrar ciclos de escassez. Eu já abro o quarto de guerra hoje, como diz em Mateus 6,6, entra no quarto, fecha a porta, fala com o Pai, em secreto ele te recompensará. Não pense você que as suas orações, a sua fidelidade, o seu jejum, inclusive que faremos amanhã no último dia, já diga para mim se você jejuará comigo, tá? Se você é novo aqui, ainda não fez as outras orações, procura aqui no canal, tem a oração do 1 até hoje, o 11, e você vai orando entre hoje, amanhã e depois, e você vai entender esse propósito de quarto de guerra, tá? Diga para mim se você vai jejuar, estará jejuando conosco, e de qual lugar do Brasil você vai jejuar, de qual país você vai jejuar. Eu digo para vocês, com propriedade, amanhã, no último dia, todo o Brasil jejuará. Como assim? Todo mundo do Brasil? Não. Todo o estado do nosso Brasil, do nosso país, haverá uma pessoa jejuando nessa campanha do quarto de guerra. Tem gente do Paraná, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de Paraíba, tem gente do Rio de Janeiro, São Paulo, Norte, Nordeste, Sul, Leste, Centro-Oeste, Sudeste, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, tem muita gente de Goiânia aqui, Goiás, Deus abençoe vocês. Tem gente de Manaus, então diga para mim, olha, ô Luiz Guilherme, eu vou jejuar com você e com todos aqui de Manaus, tá? Da Paraíba. Tem gente de Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Cascavel, enfim, interior, litoral, tem Baixada Santista. Tem muita gente aqui que eu vejo os comentários e por isso que eu vou lembrando alguns nomes e eu vou falando aqui com vocês. Mas é tão maravilhoso o que está acontecendo, o que Deus está proporcionando, que quando você tomar posse e chegar nas tuas mãos a bênção, você vai saber, sem dúvida nenhuma, que foi com muita oração. Quando você conquistar aquela bênção, você vai saber, olha, isso foi com oração, isso foi com muita prece, muito jejum, muita fidelidade, tudo que eu estou conquistando, tudo que eu estou semeando, está voltando para a minha vida. E a gente hoje vai orar para quebrar ciclo de escassez. Muitos de vocês estão presos ao passado, a coisas antigas, e isso está levando você para a escassez, tá? No penúltimo dia hoje, se você tem o azeite, o óleo ungido, unge novamente a palma das suas mãos. Todo dia nós ungimos as mãos, umedeça assim, olha, o dedo indicador, e depois consagra a palma das suas mãos. O trabalho das suas mãos vai prosperar numa terra seca, porque onde Deus está, é isso que acontece. Vai prosperar no período de escassez. O país pode estar vivendo o pior período que já viveu, ou poderá entrar, mas onde Deus está, não tem escassez. O espírito da falência não vai dominar o seu trabalho. Vamos quebrar o ciclo com aquilo que faz a gente ter uma mentalidade escassa. Às vezes, você tem uma mente tão escassa, de tanta escassez, que você limita a Deus na tua vida. Você reclama de tudo, você murmura, você questiona. Você tem a mão fechada para a obra do Senhor. Você é uma pessoa que a tua mentalidade, ela precisa ser quebrada e ser refeita, como um barro na mão do oleiro. Você está preso, apegado a algo lá do teu passado. Se você não liberar perdão e não tirar essa mágoa do teu coração, você não prospera. Isso vai atrasar a tua vida, isso vai amarrar a tua vida. A pessoa que te fez mal já seguiu a vida dela e você ainda está preso. Você não está prosperando. Você não está tendo sucesso, porque você está pegado ao seu passado, aquilo que deu errado. Ore a Deus hoje para você esquecer. Deus, lança no mar do esquecimento o meu passado. Lança no mar do esquecimento negócios que deram errado. Negócios que eu coloquei a mão e faliu. Porque agora a tua bênção está comigo. E hoje eu entendo que se eu colocar a mão em algo e der errado, é porque não é de Deus. Ainda que dê errado, eu vou ver a mão de Deus. E se uma porta se fecha aqui, Deus abre 7.
Escreva isso aqui publicamente nos comentários. Se uma porta se fecha, Deus abre 7. Tem até um hino, eu cantava ele muito antigamente. Eu não sei se alguns de vocês vão lembrar ou conhecer ele. Que ele diz assim, olha. Eu não canto bem, tá, gente? Mas só para você entender hoje o propósito do quarto de guerra. Deus está aí. Ele está mais perto de você do que esse óculos aí no seu rosto, do que essa roupa que você está usando. Aquele hino que diz, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Então, quando você entende que uma porta fechada nem sempre é dar errado, às vezes é livramento. Deus tirar você de uma mesa e te colocar em outra. Às vezes é Deus dizendo, agora eu vou colocar você para você desfrutar do banquete. O dono da mesa é Jesus. Declare, o dono da minha mesa é Jesus. Deus quebra essa mentalidade escassa, de escassez. Olha só, hoje eu quero que você abra a sua Bíblia em Números, no Antigo Testamento, bem no comecinho da Bíblia. Números, capítulo 13. Quando eles estavam lá no meio do deserto, você já conhece a história, prestes a entrar na Terra Prometida, Deus já tinha tirado do Egito, já tinha livrado, já tinha libertado, havia mandado praga, havia mandado carne do céu, pão do céu, sustentado o povo com uma coluna de fogo à noite, guiado o povo com uma coluna durante o dia. Deus estava ali presente a todo momento. Deus já havia dito, essa Terra Prometida vai ser de vocês. Aí o que eles fazem? Eles mandam, Moisés manda alguns espias para espiar a Terra Prometida. Deus diz para Moisés, mande espias. Eles vão ver, eles vão avistar a terra que eu prometi para vocês. Aí lá no versículo 25 de Números 13, vamos lá, eu tô aqui esperando você abrir a sua Bíblia, e eu vou impulsionar você a abrir a sua Bíblia sim, custe o que custar. Uma nação apaixonada pela Bíblia se levanta, glória a Deus por isso. Eu vou impulsionar você a orar sim, todo dia. Você vai cansar de ver o meu rosto aqui. Você vai enjoar de ver o meu rosto aqui. Mas cada dia Deus vai me usar de uma maneira nova, uma maneira linda para falar com você. Eu não tenho um script, gente. Eu não tenho um teleprompter aqui na minha frente. Teleprompter é aquilo que o jornalista ou quem grava muito vídeo fica passando, ele vai lendo e ele vai falando. Eu só tenho aqui o telefone, que eu ligo a minha câmera. Eu sei a mensagem que Deus me dá. Eu oro muito por isso. E eu começo a falar e eu peço que o Espírito Santo, os 15, 10, 12 minutos ou 20 que eu estou aqui, ele venha usar a minha boca e eu possa ser um canal de bênção na tua vida. Tem dia que eu encerro aqui a oração, que eu não sei nem de onde vem tanta direção. Quer dizer, é modo de dizer, eu sei que vem de Deus. Mas é como se fosse uma fonte a jorrar. E eu peço que o Espírito Santo use a minha boca. O diabo, ele usa a boca de tanta gente para destruir tanta vida. Por que Deus não pode usar a minha boca? Jesus usou um jumentinho para entrar em Jerusalém. Por que ele não pode me usar para te abençoar, para te pastorear, para segurar nas suas mãos e te pastorear? Você permite eu entrar na sua casa todo dia com as orações? Mas entrar de verdade, é como se eu sentasse aí na mesa com você e pregasse a Bíblia, orasse, buscasse a Deus com você. Eu não sou melhor que você, eu só quero ser um instrumento, eu sou mensageiro. Quando você assiste um filme de terror, você assiste uma novela, um filme, uma série, um reality show, seja lá o que for, você coloca o espírito daquilo para dentro da sua casa. Quando você recebe a palavra de Deus, você coloca Deus para dentro da sua casa. Não tem ambiente, lugar que você chega, você sente uma carga pesada, negativa. Sabe, você chega, parece que tem algo, um clima ruim. Eu já senti isso em vários lugares. Mas imagina todo dia você convidando Jesus. O que é o quarto de guerra? Você abre a porta e diz assim, Jesus, entra aqui, Senhor. Entra na minha casa. De manhã cedo eu faço devocional aqui de frente para a minha janela e todo dia eu digo, Senhor, seja a luz na minha janela, seja de manhã o meu primeiro pensamento. Imagina eu falando isso todo dia. Até o final do ano, é um compromisso que eu tive com vocês. Os próximos 6 meses aí, 5 meses e meio, que faltam para encerrar o ano, eu dizendo todo dia cedinho, Jesus, seja a luz na minha janela. Ao anoitecer, ouvindo Jesus,
O Senhor é minha segurança, nada me faltará. Seja base, seja estrutura. Eu estou construindo algo sólido na presença do Senhor. Então, eu gostaria de saber se você permite que eu possa e venha ser o seu pastor aqui nessa terra. Jesus é o bispo da nossa alma, o pastor da nossa alma. Mas eu quero ser aquele que te pastoreia, aquele que te impulsiona a orar, aquele que te impulsiona a abrir a Bíblia, eu vou te impulsionar a jejuar amanhã. Amanhã nós estaremos jejuando, sim. Eu vou impulsionar você a viver a bênção da semeadura. Eu vou impulsionar você a viver a bênção do dízimo, porque às vezes é só isso que falta para você deslanchar, para você alcançar cumprimento de promessa. Eu vou impulsionar você a perdoar, a ter compaixão, a caminhar como Jesus nos ensinou. Eu quero pregar o amor de Cristo para você, para a tua família. Dia 30, eu vou impulsionar você a participar da Santa Ceia. Eu quero segurar nas suas mãos, eu quero pastorear você. Eu quero impulsionar você a ter desejo, mais do que tudo que você está conquistando aqui material, a ter um desejo, ei, olhe para mim, de ter o teu nome no livro da vida, ter o seu nome escrito no céu. Mas vamos lá, o relatório dos espias. Deixa eu pegar aqui minha caneta marca-texto. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. É Números 13, né, gente? Versículo 25. Talvez a sua Bíblia tenha uma linguagem diferente, mas o contexto é o mesmo. Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, eu vou grifar o versículo 27, tá? Te convido a fazer o mesmo. Fomos à terra a qual você nos enviou. Olha só, o relatório. Sabe quando alguém pede um relatório sobre algo? Você vai e digita, escreve, entrega um resumo sobre o que você viu ou sobre o que a pessoa pediu. Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra que mana leite e mel. E este são os frutos dela. No versículo 28, eles continuaram dizendo, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam nas montanhas. Vamos lá. Eram vários povos e várias nações que habitavam nas montanhas e naquela terra. Só que Deus havia dito que daria aquela terra prometida para aquele povo, para aquela nação. Pronto, ponto. A palavra de Deus não pode ser revogada. Se Deus diz que daria, não importa quem habita, não importa quem está, ou como será, de que jeito vai acontecer, como eles venceriam, ainda que fossem menor, mas venceriam, porque a batalha era de Deus. É como se você chegasse diante do teu sonho, teu projeto e dissesse, Deus colocou isso no meu coração, mas parece tão distante, tão longe de acontecer. Será mesmo que vai acontecer? Será mesmo que vai concretizar? Será mesmo que vai realizar? Ei, a palavra é de Deus. Deus já disse que entregaria nas suas mãos o melhor dessa terra. Você orou por 11 dias aqui, pedindo abundância, prosperidade, pedindo riqueza, pedindo coração alinhado com o céu, pedindo sabedoria, pedindo estratégia, discernimento. E hoje você está aqui pedindo para quebrar a escassez, ciclo de escassez. Você consegue ver o pensamento de escassez na mentalidade daquelas pessoas? Olha, realmente a terra é boa, realmente essa terra mana leite, realmente ela mana mel, é tudo que Deus falou. Mas, porém, a luta vai ser grande. Olha a escassez. Olha a crença limitante. Isso não é pra gente. Será que vai dar certo? Será que Deus me ouviu? Será que a gente vai conseguir? Esse ponto de interrogação, ele não pode prevalecer mais dentro de você. O como, de que jeito, de que maneira, é Deus quem opera. Porque quando Deus ele quer nos abençoar e nos honrar, ele usa quem ele quer no dia e na hora. Hoje, gente, eu vou me contentar. Nós lemos aqui até o versículo 28, 29
Vamos continuar aqui, eu quero ler o versículo 30 e vou pedir para você grifar também na sua Bíblia, caso você queira. Quando eu digo grifar, é isso aqui, ó. Eu vou anotando para minha Bíblia ficar ali com a minha comunhão com Deus. O versículo 30 diz: Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés. Está vendo como a gente tem que calar vozes que às vezes vêm exatamente para frustrar um projeto, um sonho que Deus colocou no nosso coração? Como é que eu sei se esse sonho, projeto ou pedido... Tá, gente, eu estou aqui falando sobre finança, mas pode ser qualquer área da nossa vida. Se esse pedido, se esse sonho, se esse testemunho, se quando isso acontecer, se quando isso realizar, é para a glória do Senhor. Entende? Tinha uma mulher que ela orava por uma outra família, pelo marido de uma outra pessoa que já era casada há 20 anos. Aquele pedido, aquele sonho realizado que ela possuía, não era para a glória de Deus. Então aquilo não ia acontecer, segundo a vontade de Deus. Consegue discernir isso? Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, olha só, o que Caleb disse? Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Hoje, no versículo 31, continuamos aqui. Eu ia dizer que hoje eu ia parar no 30, aí Deus manda eu continuar no 31. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, eu vou grifar essa parte que diz, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte que nós. E, diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que havia espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, os filhos de Anak são descendentes de gigante. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos dele. Então veja só, de uma maneira rápida para você entender. E a gente conseguir entender o propósito hoje desse quarto de guerra. Deus disse, essa terra é de vocês. Os espias vão e voltam com um relatório. Olha, realmente a terra é boa, realmente é tudo que Deus disse, mas os descendentes de lá são descendentes de gigante, eles devoram as pessoas, quer dizer, eles são muito poderosos, são muito fortes. Em outras palavras, eles têm poder da caneta, eles têm autoridade. Mas Caleb gritou, a gente vai possuir essa terra. Eles se viam como gafanhoto, como pequeno. Olha a mentalidade de escassez. E não é assim que às vezes a gente se vê diante da concorrência, diante de uma dívida. Eu tenho uma dívida de R$1 milhão. O que é R$1 milhão diante da grandeza de Deus? Pode ser muito aos meus olhos. Luiz Guilherme, é que eu tenho uma enfermidade que o remédio não resolve. O que é essa enfermidade diante da grandeza de Deus? Quando você começa a declarar que Deus é maior, que Deus é superior a esse problema, que Deus está acima de tudo e de todos, você começa a profetizar, liberar isso sobre a sua vida, não importa o tamanho do gigante, o tamanho do problema, ou o que os nossos olhos veem, mas o que eu digo, o que eu falo. Você hoje tem sido como Caleb, que se posicionou e tomou posse da promessa, mesmo diante do que viu, ou você tem sido como os demais espiões, que tem questionado, se lamentado e até diminuído o poder de Deus? Deus tem poder do nada ele faz tudo. Ele traz à existência o que não existe. Ele levanta o pobre do pó, do monturo necessitado. Ele cria coisas novas, ele levanta, ele sustenta, ele restaura. Ele é Deus. E o grito de Caleb é o grito que você tem que dar hoje. Eu posso tudo no nome do meu Deus. Quantos de vocês podem declarar nos comentários isso? Eu posso tudo em nome do meu Deus. Você é filha, você é filho de um Deus poderoso, de um Deus rico em misericórdia, em compaixão, em sabedoria, de um Deus que provê, de um Deus que abre porta onde não tem parede, um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que de hoje para amanhã você está aí questionando a demora de Deus. Talvez Deus está te preparando nas orações. De hoje para amanhã você pode vivenciar o maior milagre da tua vida, mas você está tão apegado ao pouco que você tem, que você deixou de enxergar a grandeza que Deus tem para você. Então hoje,
eu quero que a mão que você ungiu, se não ungiu, não tem problema, você coloque ela sobre o seu peito assim, ó, e você ore comigo, pode até ficar com os olhos abertos, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, pela minha fé no seu nome, repita isso, diga: eu declaro que todo ciclo de escassez, de miséria, de pensamento pequeno, seja frustrado na minha vida agora. Quebra ciclos do passado, diga: quebra ciclos de escassez familiar, ciclos de escassez que eu trago desde criança, mentalidade de miséria que eu trago desde que nasci. Hoje, eu declaro que todo ciclo de escassez seja quebrado. Diga: Senhor, consagra a minha vida, a minha família e a minha casa. Diga: Pai, repita dizendo: Pai, eu te aceito como Senhor da minha vida e reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, vem de ti, Pai. Diga: Senhor, eu te amarei, eu vou te amar no deserto, no vale e no maná. Diga: Deus, eu declaro que eu e minha família, para a tua honra e tua glória, diga mais uma vez, para a tua honra e tua glória, entraremos em um período de abundância, de bonança e de prosperidade, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus por isso. Respire fundo. Só isso, Luiz Guilherme. Só essa oração, se você falou com fé, só essas palavras, em nome de Jesus, hoje quebrou ciclos de escassez na sua vida. E vamos encerrar como ato profético, declarando o cumprimento dessa promessa que diz: o Senhor é a minha segurança. Quantos podem encerrar o quarto de guerra hoje comigo dizendo: o Senhor é a minha segurança? Gente, curta o meu vídeo, compartilha aí nos seus status, no grupo, manda para alguém que você ama muito. Amanhã, tá? Convocação geral, é o dia que encerraremos o nosso elo do quarto de guerra. E eu tenho fé no meu coração que Deus está te abençoando. Manda no WhatsApp, lá no suporte, se você tem um testemunho. Manda um áudio testemunhando o que o quarto de guerra tem feito por você. Escreva, fale, declare, dê honra para quem está te dando honra, que é o nome do Senhor. Testemunhe, compartilhe comigo. Tenha prazer de me contar coisas boas. Tenha prazer de dizer: olha, eu edifiquei a minha vida, trouxe Deus para a minha vida, para a minha casa, porque isso também é um combustível para florescer o meu ministério e me impulsionar a estar aqui com vocês. Se você ainda não faz parte da minha comunidade e deseja ceiar no dia 30, o culto da ceia vai ser lá na igreja online, o link está aqui no primeiro comentário, eu te convido, tá bom? Deus te abençoe, um abraço e até amanhã no jejum. Jejum e amanhã vai abençoar a tua vida.